Fala, povo de Deus! Jesus abençoe sua vida e te sustente com graça, poder e misericórdia. A gente está no nosso 11º dia de propósito de leitura do Novo Testamento. Vamos hoje pensar em Mateus capítulo de número 11. E aqui já me permita deixar claro algo. Existem alguns trechos, textos, episódios que repetem-se em outros evangelhos. Quando isso acontecer, em algumas vezes, por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, eu vou deixar para tratar quando aparecer em outro evangelho. Por exemplo, o capítulo de hoje, o capítulo 11 de Mateus, tem alguns trechos que vão se repetir com alguns detalhes importantes lá no Evangelho de Lucas. Então, não vou tratá-los hoje, ok? Não vou tratá-los hoje porque quando estudarmos, quando meditarmos no Evangelho de Lucas, voltarei a esses episódios e aí sim, as diferenças de relatos, ou seja, aquilo que Lucas deixou escrito e que Mateus não deixou, ou que Mateus deixou escrito e Lucas não deixou, aí sim eu observarei com vocês. Me permita hoje, portanto, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, apresentar o que aparece logo no versículo 1 e depois saltar lá para o final do capítulo, para que possamos juntos pensar. No início do texto, disse que logo que Jesus acabou de instruir seus discípulos, ele partiu a ensinar e pregar nas cidades deles. Algo muito interessante de se notar é que Jesus não era o tipo de pregador que falava, porém não fazia. Muito pelo contrário, Jesus é daqueles que nos ensina tanto pelo discurso quanto pelo exemplo. Jesus é daqueles que nos ensina não apenas nos falando que devemos pregar, ele mesmo ia e pregava. Após instruir seus discípulos acerca da missão para a qual ele os enviava, ele mesmo assumiu responsabilidades da missão. Ele mesmo assumiu a tarefa de pregar e de ensinar em diversos lugares. Isso aponta para algo que é extremamente necessário, queridos, na nossa caminhada. Nós precisamos, como povo de Deus, de coerência. Nós precisamos unir o discurso e a prática. Nós não podemos separar as duas coisas. Nós não podemos falar uma coisa e fazer outra completamente diferente. Nós não podemos apontar um caminho e seguir por outro diametralmente oposto. Nós precisamos falar e fazer. Nós precisamos, portanto, entender a necessidade do correto ensino, da correta pregação, do correto instruir, mas também precisamos seguir as instruções dadas. Entender que a pregação não é só para o outro, é para mim. Entender que a admoestação, o alerta, o encorajamento não vale só para o meu irmãozinho, vale para mim. E eu preciso receber essa palavra, guardá-la no meu coração e vivê-la e praticá-la para a glória do Senhor. Jesus instruiu os seus, mas ele mesmo pôs-se a pregar. Mas quando agora avançamos lá para o versículo 20, nós vemos que Jesus começa a pregar com muita veemência, diz o texto, increpar, de certa maneira, amaldiçoar aquelas cidades que viram o seu ministério, ouviram a sua pregação, mas ainda assim estavam impenitentes e com o coração duro. Ouviram o que Jesus falava, viam seus milagres extraordinários, mas ainda assim permaneciam em seus pecados. E Jesus as condena. Queridos, pensemos nisso na nossa realidade. O quanto temos ouvido de Jesus, o quanto dia após dia, semana após semana, o Evangelho não está sendo exposto a nós. O quanto não temos visto ações extraordinárias de Deus ao nosso redor. Qual é a desculpa da nossa falta de compromisso com o Senhor? Qual é a desculpa da nossa incredulidade? Qual é a desculpa que nós vamos apresentar ao Senhor, o justo juiz, o reto juiz, o perfeito juiz, quando ele nos questionar e nos confrontar? Porque afinal, sabemos o Evangelho,
conhecemos e temos acesso à palavra, mas o que nos escusa de não viver essa palavra? O que nos escusa, nos desculpa, nos justifica de não a colocarmos em prática e de não crermos de verdade em Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor? E não podemos, amados, separar as coisas. Não podemos dissociar o Cristo que salva do Cristo que reina. Não podemos separar o Cristo que foi à cruz e morreu pelos nossos pecados do Cristo que ressurgiu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos ouvir Cristo na palavra, no Evangelho e viver para Cristo e crer em Cristo Jesus. Jesus repreende com tremenda vivacidade aquelas cidades porque não criam. E quanto a mim e você, temos ouvido e visto o que Jesus falou, fez, fala e faz. Seremos nós alvo da sua palavra dura? Porque temos vivenciado tudo isso e não cremos? Que Deus tenha misericórdia de nós. O texto caminha no seu final para aquele que é talvez um dos trechos mais doces desse evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, às vezes a vida é pesada. E eu te convido a levar os pesos da vida a Jesus. O Cristo que prega, o Cristo que cura, o Cristo que liberta, é o Cristo que te chama com todas as suas dores, com todas as suas lutas, com todos os pesos que você tem carregado, e te chama fazendo um convite: venha a mim, coloque diante de mim todos esses pesos. Coloque diante de mim todas as lutas. Coloque diante de mim tudo aquilo que você tem carregado e tem te exaurido. Coloque diante de mim tudo aquilo que você tem carregado e tem te esgotado. Coloque diante de mim e confie em mim. Venha a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Venha a mim com todo o seu cansaço e eu te prometo alívio. Venha a mim com toda a sobrecarga que você tem e eu prometo te dar descanso. Por que você não vai a Jesus agora? Por que você não se aproxima de Cristo agora? Ele está disposto a te acolher, Ele está disposto a te receber, Ele está disposto a te ouvir, Ele está disposto a te dar descanso e alívio. Confie em Cristo. Confie a sua vida a Cristo. Entregue-se a Cristo. Viva para Cristo e por meio de Cristo.